O Senhor hoje, pela sua graça, trouxe a minha família aqui, a minha sobrinha, meu cunhado. É uma grande alegria, pessoal, de ver a fidelidade do Senhor, né? A bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor. E hoje, dando sequência às cartas, né? As cartas que o Senhor Jesus fala através de João. Hoje estaremos falando sobre a carta de Tiatira, uma igreja, uma das igrejas, das 7 igrejas, e nós vamos ver o que o Espírito vai nos dizer em relação ao ensinamento, tendo em vista a pergunta que foi colocada pela liderança: que tipo de igreja queremos ser? A resposta primária para isso é: queremos ser igreja que estará com o Senhor, que reinará, que apesar de se atribular enquanto está passando, apesar de ter que perseverar, à base de choro, à base de muita tristeza, de sofrimento, de decepções, mas também é uma igreja vitoriosa, né? Estamos sempre nessas duas caminhadas, tendo que carregar a nossa cruz, mas sabendo que somos vitoriosos. Então, peço à amada igreja que fique de pé nesse momento, onde estaremos fazendo a leitura em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 em diante. Todos acharam? Amém? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que prostra de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis assentar. Senhor Jesus, nesse momento, te peço, Senhor, que tu venha com a tua palavra, com o auxílio do Espírito Santo, que ele venha falar a cada um dos nossos corações, que haja, Senhor, teu mover, a tua palavra, que venha tocar, que venha exortar, que venha trazer ânimo, Senhor, esperança, porque precisamos de esperança para perseverar e não desanimar nessa caminhada. O que eu te peço nesse momento, Senhor, abençoe em nome de Jesus. Então aqui a gente tem, né, os irmãos puderam acompanhar ao longo dos outros domingos, o que o Senhor tem falado às igrejas. E aqui a gente está falando a igreja de Tiatira. Tiatira, como se diz, era uma cidade na Ásia, pertencia ao Império Romano. Era uma cidade, só para contextualizar, era uma cidade onde haviam
era forte o comércio, não era uma metrópole, mas era uma cidade onde o comércio era muito forte. E nessa cidade, para que a pessoa local pudesse fazer comércio, ou seja, que ela pudesse trabalhar, ganhar o seu dinheiro, o seu pão de cada dia e sobreviver naquele local, ela precisava se filiar a determinados grêmios, a determinadas associações. Então, o que isso significa? Se eu fosse um tecelão naquela época, ou se eu fosse uma pessoa que trabalhasse com cobre, ou se fosse uma pessoa que trabalhasse com tintas, ou se fosse tintureiro, eu teria que fazer parte de alguma dessas associações para que eu então pudesse vender a minha mercadoria e sobreviver naquele local. Até aí parece algo muito simples, já que hoje em dia a gente tem os sindicatos, para que nós possamos, algumas categorias possuem sindicatos, você está vinculado a sindicatos se você trabalha. Só que cada um desses grêmios, eles possuíam, cada um tinha o seu culto a determinado Deus. Então, o grêmio dos tintureiros tinha um determinado Deus que idolatrava, dos que trabalhavam em cobre tinham o seu Deus e assim sucessivamente. Então aí já nós vemos uma grande entrave para a vida do cristão que quer realmente obedecer a palavra de Deus. Imagine você ter que participar dessas coisas e ter a pressão de uma associação que você se encontra a ter que idolatrar, a ter que participar disso para que você tenha uma melhor circulação, uma melhor aceitação social, uma melhor aceitação da sua mercadoria. Então a gente vê que a palavra de Deus, ela condena veementemente a idolatria, veementemente a prostituição. E por que prostituição também? Uma das práticas que eram associadas ao culto desses deuses, como muitos dos deuses que a Bíblia cita, era a imoralidade sexual associada à idolatria. Então imagine você ser crente, você ter que trabalhar, você querendo servir ao Senhor e ao mesmo tempo você ter essa pressão social te empurrando exatamente para aquilo que desagrada ao Senhor, que aborrece ao Senhor. Então o Senhor ele começa falando através de João exatamente isso. Ele começa aqui no capítulo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. E aqui nosso Senhor, que é o mesmo dos outros livros do Evangelho, que ele diz que eu sou bom pastor, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Mas o Senhor aqui ele já passou pela morte e ressurreição, e o Senhor revestiu de uma autoridade maior, uma autoridade de quem vê e olha para a igreja, já está falando para a igreja que eu te aceito, eu te amo, eu te recebo, eu não te rejeito, como a Bíblia fala, vinde a mim como estás. A Bíblia fala que o Senhor, ele não, aquele que vem a ele, de maneira nenhuma ele lançará fora, mas aqui o Senhor, ele mostra um lado de autoridade também, uma autoridade que perante a essa sociedade iníqua e perante ao pecado que a igreja pode estar cometendo. Então ele fala aqui que os seus pés são semelhantes ao bronze polido. E aqui ele faz uma alusão a colocar as coisas debaixo dos seus pés, né, com autoridade. E os pés que agora não aceitam mais os espinhos, ele não será mais cravejado. É uma alusão à autoridade e uma posição que o Senhor não será removido mais. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. E o Senhor aqui ele faz um elogio muito, muito importante para a igreja.
era uma igreja que amava, diferente da igreja de Éfeso, que apesar de ter as obras perfeitinhas, né, umas obras que não eram criticadas, que ele rejeitava, que ele não se contaminava, mas que perdeu uma essência muito importante, que é a essência do amor. A palavra de Deus fala que o amor é um vínculo perfeito, né? Que aquele que não ama não conhece a Deus. E a igreja de Éfeso tinha perdido isso. Já a igreja de Tiatira, o Senhor fala que ela não tinha perdido, ela mantinha o amor. E esse amor, estudando a respeito disso, né, o amor, as obras que essa igreja praticava, né, no serviço à pregação, era um serviço de uma igreja verdadeiramente missionária, era um serviço tanto na obra espiritual, em oração, em jejum, em intercessão, mas também era um serviço de atender o necessitado nas suas questões diárias, como alimento, como saúde. Esse era o perfil da igreja de Tiatira. O teu serviço e a tua perseverança. Era uma igreja que perseverava, apesar das adversidades, apesar das suas limitações, ela perseverava em fazer a obra do Senhor. E que as suas últimas obras eram maiores que as primeiras. Ou seja, era uma igreja que no amor ela estava aperfeiçoada. Era uma igreja que prosseguia em servir o Senhor e conhecer o Senhor. Porque nós só podemos conhecer ao Senhor através do amor, através do agradar ao Senhor, que além do amor é através da fé. Mas aqui tem uma grande exortação que Cristo fala à igreja de Tiatira, que é o tolerar a Jezabel. E pesquisando a respeito disso, já que Jezabel faz uma grande alusão a uma antiga rainha que o Velho Testamento fala, em 1 Reis capítulo 16, de Jezabel que casa com o rei Acabe, que era uma rainha que não servia ao Senhor, pelo contrário, ela entrou em Israel para trazer dissensão. Era uma rainha que promovia idolatria, que promovia feitiçaria. E, por Acabe ser um rei fraco, ela conseguiu dominar Israel a tal ponto que o Senhor levantou Elias e o grande enfrentamento que o Senhor propôs a Israel naquele momento é quando Elias encara os 450 profetas de Baal e o Senhor aceita a oferta de Elias, mostrando que ele era maior. Ou seja, Jezabel aqui, em Tiatira, existiam vários deuses, e um desses deuses, na verdade uma deusa, ela tinha no seu santuário uma imagem de um profetisa. Então alguns estudiosos acreditam que Jezabel está sendo uma alusão a essa deusa, uma deusa chamada Sembate. Outros autores acreditam que isso era um espírito, e esse espírito ele contaminou a igreja não exatamente essa deusa, mas que ele contaminou como Jezabel no Antigo Testamento contaminou. E o Senhor fala que tenho contra ti que tolera Jezabel, ou seja, o Senhor é um Deus santo. Jesus Cristo ele busca o agradar dos seus servos, né? Busca que nós venhamos agradar o Senhor com santidade, e venhamos agradar o Senhor, tendo a Ele como nosso único Deus, buscando agradar o Senhor, se apartando do mal, buscando o Senhor a cada dia. E aqui o povo ele resvalou nesse erro, resvalou nesse pecado.